Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alice do canal Aprendendo a Vlogar. Vim aqui mais uma vez fazer um vídeo para vocês falando sobre a cidade de Blumenau, que é, né, a cidade que eu moro já, vai fazer 3 anos que a gente mora aqui. Como eu venho falado nos vídeos anteriores, né, assim, sobre a cidade, cada vez que eu conheço mais ela, eu me surpreendo um pouco mais, tanto quanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. É claro, também tem, né, o aspecto negativo, como todos os lugares, né? E aqui não é diferente, né? Mas no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os pontos positivos de viver aqui em Blumenau. Ao meu ponto de vista, eu quero deixar isso bem claro, né? Que de repente o que eu vejo assim, vindo de fora e morando aqui, não é a mesma percepção que uma pessoa que mora aqui em Blumenau, que nasceu em Blumenau, tem da cidade. Então, isso é comparado aos lugares que eu já morei antes, né? E ao meu ponto de vista. Então, o que me faz gostar de Blumenau, em primeiro lugar, é a qualidade de vida, que é um dos principais destaques dessa cidade, né? Que traz novos moradores. A qualidade de vida em Blumenau apresenta um índice de desenvolvimento humano de 0,806, que é considerado muito alto e ficou na terceira posição das cidades brasileiras com maior qualidade de vida em 2022. Então, assim, como eu sempre falo para vocês, né, viver em Blumenau é bom, assim, por questão, assim, de lazer, cultura, a facilidade, assim, de ter tudo muito perto, sabe? Ser um lugar que, ao mesmo tempo que é uma cidade grande, não tem tantos transtornos como da cidade grande, né? Claro que nos pontos negativos eu vou falar um pouquinho dos transtornos que tem em Blumenau, né? Mas agora os pontos positivos, então eu tô falando sobre isso. E em segundo lugar, eu vou falar sobre a economia de Blumenau, que é um ponto super positivo, principalmente para quem tá vindo de outra região do país, ou até mesmo de Santa Catarina mesmo, e tá buscando oportunidade. Aqui em Blumenau, como eu sempre falo, como eu sempre falei nos vídeos anteriores, é uma cidade que tem bastante oportunidade e ela tem a economia muito rica, então ela se destaca por isso, né? Eu vou ler um trechinho do que eu copiei aqui da internet, né? Uma pesquisa que eu fiz. A principal atividade econômica de Blumenau é a indústria têxtil, como a Hering, a Karsten, a Teca, a Raco, né? Tem várias empresas grandes aqui em Blumenau que são facções, né? Assim, são empresas têxteis. Entre outros, empresas grandes e facções pequenas, de pequeno porte. Além da área têxtil, Blumenau também é reconhecida por investir e expandir a sua atividade na área de cervejaria artesanal, que é uma área que está crescendo muito aqui em Blumenau. Então, é uma coisa que você vê muito aqui, que atrai turismo, né? Eles também importam, né? Acredito eu, a cerveja daqui. Então, tem várias fábricas de cerveja artesanais. Então, é uma coisa que está crescendo muito, é um mercado que está crescendo muito aqui em Blumenau. Em Blumenau também tem as empresas, né? A WEG, que é uma empresa grande, é aqui no nosso bairro mesmo, né? Na Itupava Central. A WEG, ela tem mais de 1000 funcionários em 3 turnos. Outra coisa que eu acho boa, dentro da economia ainda, né? Mas que eu acho que se destaca bastante, é essa questão dos turnos, né? Tipo assim, o pessoal tá vindo de fora. A mãe quer trabalhar, o pai quer trabalhar, mas não tem com quem deixar a criança. A creche, elas são as escolas, os CIs, as creches, elas são ou meio turno, né? Para quem tá na primeira série, a partir da primeira série, né? Quem estuda mesmo. E para as crianças, ela vai das 7h30 até as 5. Então, uma mãe que trabalha o dia inteiro, ou então até às 6, não teria aquela 1 hora com quem deixar a criança, né? Não poderia contar com a creche para deixar a criança. Então, o que o pessoal faz? Principalmente o pessoal que está vindo de fora. A mãe trabalha no primeiro turno, o pai trabalha no geral, que é o geral, tipo, que eles falam, o primeiro turno é das 5 às 2, né? Até 1h30, eu acho, 2 horas. E o geral é das 8 às 5 da tarde. Então, um entrega a criança na escola de manhã, o outro busca. Então, assim, tem bastante empresas que tem turno. A maioria das empresas tem turnos, então tu consegue revezar, né? Para poder, quem tem filhos, assim, às vezes mais de um, é difícil, né? Tipo, com quem deixar e assim, facilita bastante, né? Para quem tá chegando agora, que precisa se colocar no mercado de trabalho. Além dessas empresas, o Blumenau tem diversas outras empresas e por isso é tão fácil arrumar um emprego em Blumenau.
Como eu disse, como eu venho falando, né? Blumenau é uma empresa muito grande e eu vou falar mais pra frente sobre isso, sobre as empresas de Blumenau, sobre as oportunidades de Blumenau, porque isso é uma reação em cadeia, né? Por ter tantas empresas têxteis, tem muito emprego, tem muito nessa área, no caso, e tem emprego nas outras áreas que são, né, terceirizados desse serviço, né? Porque tudo isso depende de caminhão, tudo isso depende de transportadora, tudo isso depende de quem vai trazer. Então isso tem gera muito emprego na volta da indústria têxtil, né? Tem muito mais emprego ser nessa área. Mas isso eu vou falar no vídeo um pouquinho mais pra frente. Agora nós vamos pro terceiro ponto positivo de morar em Blumenau. Para mim, também é bastante importante a questão do turismo e do lazer. Então, para mim, está em terceiro lugar o turismo e o lazer em Blumenau. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, Blumenau tem muitas praças, muitos eventos, muitos shoppings. Aqui é realizada a Oktoberfest, que é a segunda maior do mundo, além do Festival da Cerveja. No Natal, eu já mostrei para vocês, tem vídeo no canal mostrando como que fica a Vila Germânica. Ela fica linda, tem até neve no Natal, então é lindo lá no Natal. Na Páscoa também é muito bonito. Tudo isso gera, né, economia para dentro da cidade. Então isso gera emprego, né? Como é que se diz assim? A economia da cidade, ela trabalha muito em volta do turismo, né? Então isso são coisas que também geram bastante empregos. E assim, como eu falei, assim, tem muitas praças. Eu que tenho crianças, assim, a gente passeia bastante, assim, em praças, em parques. E isso também eu acho uma coisa muito boa, assim, sabe? Porque eu acho que os parques são cuidados, são bem cuidados, assim. Eu tô falando do meu ponto de vista de quem chegou em Blumenau e tá conhecendo a cidade, tá? Claro que se você falar com quem mora em Blumenau, perguntar, vão dizer, mas já foi bem melhor. Ah, mas já foi bem melhor. Principalmente as pessoas mais antigas, né? Vão dizer, mas já foi bem melhor antes, né? Mas pra gente que tá vindo pra Blumenau, isso é uma coisa que impressiona bastante, assim, a quantidade de parque que tem na cidade. E aí agora acabou a pandemia, né? Quando eu vim morar aqui, tinha pandemia. Acabou a pandemia, então tá trazendo vários shows pra cidade, assim, a Vila Germânica, todo final de semana tem um evento, assim, tem shows nacionais, né? Então é uma cidade que proporciona muita cultura, lazer e turismo. Então esse é o meu terceiro ponto positivo de morar em Blumenau. O quarto ponto positivo, que para mim, na verdade, é um dos mais importantes, é a segurança. Blumenau é uma cidade bastante segura, ao meu ponto de vista. Ocorrem, claro, ocorrências, porém a maioria é de pequena proporção e na maioria dos casos são solucionados, sabe? Eu já falei isso antes e parece que eu tô sendo repetitiva, mas é uma coisa que, assim, me deixa bastante impressionada, sabe? Principalmente, assim, que nem agora que a gente tirou férias e a gente foi pro Rio Grande do Sul passar 15 dias. Então, assim, eu me assustei bastante, né, com a violência lá no Rio Grande do Sul. Isso que nem se compara a São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são estados maiores, assim. Mas, como eu conheço o Rio Grande do Sul, eu fiquei bastante impressionada, assim. Então, uma coisa que eu e Wagner, a gente conversou bastante depois que a gente chegou, assim, porque a gente anda lá, a gente anda com medo, sabe? A gente anda de carro, assim, cuidando, tipo, sinaleira de noite. A gente não para na sinaleira de noite lá. O sinal pode estar vermelho, mas a gente passa, sabe? A gente não para, e ninguém para na sinaleira, assim. Não sei se é no centro, né? Mas assim, nos bairros, coisas assim, ninguém para por medo, né, de ser assaltado. Então, é uma coisa que a gente notou bastante, assim, lá, quando a gente tava lá. Quando a gente tá aqui em Blumenau, é uma coisa, parece que a gente tá meio que no automático, sabe? A gente para na sinaleira, a gente entra nas ruas, aí a gente não conhece o lugar, coloca no GPS e ele encaminha, a gente vai. E são coisas que, assim, no dia a dia tu não presta atenção, mas quando a gente foi pro Rio Grande do Sul, que mesmo sendo o lugar que a gente mora, né, a gente mora não, mas a gente tem nossa casa lá, que a gente viveu, a gente sabe que a realidade é diferente. Então, quando a gente chegou lá, ter que parar, assim, ter que ficar prestando atenção na hora que vai chegar no portão, ver se não tem ninguém na volta, né, pra entrar dentro de casa, pra abrir o portão, tem que estar se espiando, assim, se tem alguém na volta ou não. Essa questão de, parar na sinaleira, tu tem medo de parar na sinaleira à noite. Então foram coisas que quando a gente tá aqui a gente não percebe, mas quando a gente tá lá, a gente nota, assim, como é diferente, sabe? Como a gente anda mais tranquilo em Blumenau, assim.
a gente não carrega esse medo com a gente, sabe? Eu mesmo, assim, eu digo por mim, assim, por ser mulher, por andar de carro com as crianças, com meus filhos, eu me sinto mais segura aqui, sabe? Eu ando com eles de noite, eu não tenho esse medo. E quando a gente tá em outro lugar, que nem a gente tava lá, eu já ando assim meio que espiada, sabe? Onde é que eu vou, como é que eu vou, na hora de entrar, assim, com as crianças no portão, eu fico olhando. Então, são coisas que fazem bastante a diferença, sabe? Então, pra mim, esse aspecto da segurança em Blumenau, pra mim, é bem importante. E na minha opinião, na opinião do meu esposo, é uma coisa assim que é um ponto muito positivo de Blumenau. E em quinto lugar, essa foi o Wagner que eu fiquei perguntando pra ele, sabe, me diz alguma coisa que tu gosta assim, Blumenau, que tu acha bom. E ele foi falando as mesmas coisas que eu já tinha colocado nos pontos positivos, sabe? E faltava um, porque eu queria fazer 5 pontos positivos de Blumenau. E esse foi ele que me lembrou, assim, porque eu também falei pra ele que é uma coisa assim meio automática, mas que quando a gente viajou pra fora a gente prestou atenção, né? Que foi a questão da limpeza da cidade. Que Blumenau é uma cidade limpa, sem muito lixo pela rua. Claro que tem, porque tem pessoas que não cuidam, né? Tem pessoas que botam lixo na rua, que jogam, que estão dentro do carro e atiram para fora. Existem pessoas assim em todos os lugares, aqui não é diferente. Mas assim, a cidade em si, ela é uma cidade limpa, uma cidade organizada. Os parques, as praças, eles são bem conservados, sempre com bastante manutenção. E, gente, assim, é bem importante, porque quando a gente... eu tô falando agora, porque a gente acabou de vir de viagem, assim, e é uma coisa que eu notei muito lá, eu comentei pro Wagner, porque me chamou muita atenção, porque as pracinhas, assim, para as crianças brincar, para fazer exercício, são bem abandonadas, são quebradas, assim. Eu não sei se o pessoal de lá não tem o hábito de ir pra pracinha, que nem o pessoal daqui tem, e talvez por isso aqui as praças assim, elas são tão mais conservadas, porque a gente vai e leva as crianças na pracinha, todas as pracinhas que a gente leva, os brinquedos estão sempre sendo arrumados, a gente tem uma pracinha aqui bem pertinho da nossa casa, que tu vai ali uma semana, o brinquedo tá quebrado, tu vai na outra, já tá consertado, sabe? Então são coisas assim que funcionam. E embora vocês saibam, né, como eu falei antes, né, é uma coisa assim que quem mora aqui fala, não, mas isso aqui já foi bem melhor, não, isso aqui já foi bem melhor. Mas pra gente que tá chegando, são coisas assim que a gente nota que aqui são bem cuidados, né? E então, assim, uma outra coisa que eu noto bastante é a grama, sabe? Porque o João é uma criança que ele adora jogar futebol. Então a gente vai nos lugares, as gramas assim das pracinhas estão sempre cortadas, aparadas, as árvores, assim, quando estão muito grandes, eles podam direitinho. Então, pra mim, é uma coisa assim que funciona muito aqui a limpeza da cidade. A limpeza, a organização, até porque assim que nem a beira de estrada, a beira da 470, que é uma rodovia que liga Blumenau e a outras várias cidades que liga a 101 também, tu não vê assim aquela bagunça de beira de estrada, lixo, lixão, coisa assim que a gente não tá acostumado a ver em outros lugares. Então, eu acho, no meu ponto de vista, que a limpeza e a organização da cidade é um ponto super positivo para a cidade de Blumenau. E esses foram os 5 pontos positivos da cidade de Blumenau. No próximo vídeo eu vou falar também, né, dos pontos negativos, porque não é só de pontos positivos que se vive, né? Vou falar sobre os pontos negativos de Blumenau. E é isso aí, pessoal. Espero que eu esteja ajudando vocês, né? Quem tá prestes a tomar a decisão de vir morar por aqui, espero que eu esteja ajudando vocês. E qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários, ou então me sigam lá no Instagram, vou deixar o Instagram fixado aqui nos comentários, né? Meu Instagram é Aprendendo a Vlogar também, né? Mesmo nome aqui no canal. E é isso aí. Se gostou do vídeo, compartilha para aquela pessoa que tá pensando em vir morar em Blumenau. Não esquece de deixar o joinha, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!